Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente sempre, volta e meia, fala muito sobre as desvantagens, e recentemente eu tenho descoberto algumas vantagens nesse método, que é sobre o checklist na vistoria de locação. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de entrada, mas ele também tem sua utilidade na parte de saída, né, na vistoria de saída. E no final do vídeo, nós vamos disponibilizar ali, vamos deixar os comentários abertos para vocês poderem colocar o seu e-mail e receber um modelo de checklist que nós utilizamos, tá? Então, assim, você vai colocar ali no e-mail, eu quero receber o checklist. Tem que ser ali nos comentários, tá? Você coloca nos comentários o seu e-mail, fala que você quer receber o checklist e a gente vai mandar para vocês. Não vai ser na hora, de imediato, mas assim que a gente vê ali o comentário de vocês, a gente vai mandar. Menos de uns 2 dias, mais ou menos, já vai chegar aí, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês, mas eu gostaria primeiro de falar para vocês o porquê que eu não gostava muito desse método de checklist, e na verdade eu continuo não gostando, não utilizando. Mas como a gente sempre recebe muitas perguntas, as pessoas falando, me dá um modelo de checklist, de vistoria, perguntando qual checklist a gente usa, e essas coisas assim, eu nunca fui muito de usar checklist, eu até demorei para entender o que as pessoas estavam querendo quando elas falavam checklist. Eu sabia que era um modelo de vistoria, mas quando eu fui ver o que era esse checklist, aí eu vi como era desvantajoso, mas que ainda tem como você utilizar em algumas situações, sim. Mas eu não recomendo para quem faz vistoria diariamente, para imobiliários, eu não recomendo usarem checklist para fazer vistoria, e eu vou falar um pouco das desvantagens para vocês, e depois das vantagens. Por fim, eu vou abrir aqui um checklist para a gente poder conversar sobre ele juntos, e vou explicar para vocês como que vocês podem utilizar de forma vantajosa daí, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Janela, nota. Vamos ver se é isso aqui. Será que é isso aqui? Não. Peraí, que eu tô vendo aqui. Compartilhar a tela. Eu compartilhei, só que eu não quero que eles vejam. Aqui, ó, ocultar. Peraí. Calma aí, pessoal. Então, voltando aqui, que eu me perdi nas notas ali, eu coloquei na planilha. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora vai dar certo, agora vai dar boa. Aqui, planilha. Janela, planilha. Aqui. Ó, eu escrevi aqui que fica mais fácil para eu também não me perder, que vocês já perceberam que eu me perco. Então, as desvantagens que eu vejo no método do checklist é que eu acho que é um método hoje muito pouco usual. Se vocês puxarem qualquer lugar que vocês forem fazer uma pesquisa de checklist, vocês vão perceber isso, que são conteúdos mais antigos, porque hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, a gente tem aplicativos para fazer vistoria, e não há necessidade de você ter ali um documento que você vai ter que escrever ali numa prancheta, num papel e caneta e depois passar tudo para o Word. Porque a ideia central do checklist, no início, lá atrás, era essa. O que a pessoa fazia? Ela ia até o imóvel, pegava o checklist ali, que eu vou mostrar para vocês que era nada mais que um papel ali falando dos cômodos principais do imóvel e dos itens principais do imóvel, piso, parede, etc. Aí ela colocava as características tudo num papel, pintura, danos, e aí ela chegava no escritório ou em casa e começava a digitar tudo aquilo ali para um documento em Word. As fotos geralmente eram separadas do termo de vistoria, e ela ficava, às vezes, horas digitando. Tem gente que ficava 2, 3 horas para digitar uma vistoria de 50 metros quadrados. Então, você soma 2 horas de vistoria ali no local, para fazer toda a checagem, escrever num papel, mais 2, 3 horas para você fazer a vistoria digitada de um imóvel de 50 metros, você levaria de 4 a 5 horas para fazer. Ainda teria que subir as fotos separadas para algum arquivo de nuvem, ou pendrive, CD, enfim, para depois entregar. Então, ficava muito difícil você entregar uma vistoria no dia ou no dia seguinte. Tem muitas imobiliárias hoje que trabalham com isso. Alugue seu imóvel, pegue as chaves em 24 horas e outras mais agressivas até no mesmo dia. Como que você vai entregar as chaves no mesmo dia se você não tem uma vistoria pronta? E poucas imobiliárias fazem a vistoria antes de fechar uma locação. Por quê? Porque não pode ser muito antigo, muita coisa pode mudar no imóvel, ele pode ficar sujo, visita suja o imóvel, visita pode danificar alguma coisa, pintura. A vistoria tem que ser com dias de antecedência, mas não meses de antecedência. E ninguém tem caixa para ficar pagando vistoria sem locação, sem antes ter entrado o valor da locação, né? Então, acabava que ficava muito engessado. E quem trabalha hoje com isso, provavelmente está vendo isso. Essa é a desvantagem. As imobiliárias não conseguem firmar, muitas vezes,
com um profissional que faça dessa forma. Tão pouco imobiliárias que fazem as próprias vistorias conseguem seguir dessa forma, sabe? O funcionário dela faz, digita, não dá, gente, não é muito engessado. Também outra desvantagem que eu vejo no checklist é que ele é muito simplista. Como assim? Você coloca ali os itens principais, que são as características da vistoria, o estado, a quantidade, a forma de funcionamento do item, se ele foi testado ou não, se funcionou ou não, a cor, a marca. Então, isso são características básicas. Isso ok, ter no checklist. Eu acho que é uma mão na roda, vamos dizer assim, para você não esquecer que você tem que colocar todas essas características. Porém, o que pega é quando você tem que detalhar. Vou dar um exemplo para vocês vamos dizer que eu fosse descrever. Wagner não vai querer que eu pegue isso aqui para descrever. Esse celular aqui, ó. Se eu fosse descrever esse celular, eu teria que colocar, por exemplo, que é um celular, colocaria o estado dele, novo ou usado, se tem riscos ou não na tela, colocaria a marca, colocaria o modelo e se ele está funcionando, né? Aí a tela, que é de vidro, sei lá, deve ser de vidro, não sei qual que é o material disso aqui, né? E qual que é o problema? Até aí tudo bem. O problema é se isso aqui tivesse um dano. Quando você tem que começar a detalhar o dano, o checklist começa a ficar muito engessado, muito extenso. Pensa você ter que ficar escrevendo no papel um monte de dano. Pensa numa porta. Uma porta é da parte externa de um imóvel, que geralmente tem lascado, tem estufado, tem risco. E a porta de entrada geralmente tem mais itens que as outras portas, porque ela tem olho mágico, ela tem a numeração padrão do condomínio, algumas têm duas soleiras, uma da parte externa e outra da interna. Então começa a ficar muito extenso, tudo no papel. E vai escrevendo no papel, e vai cansando a mão, e vai ficando extenso. Então você acaba querendo fazer meio que rápido, coloca de qualquer forma, coloca as características principais e segue para o próximo item. Então, ou ele fica muito simplista, ou ele demora mais ainda e torna a vistoria um processo mais burocrático ainda do que às vezes ela já é, né? Então, por isso que esse é mais um dos motivos que eu não gosto. Eu também acho que o checklist ele demora para criar um padrão de excelência. Por que eu falo isso? Eu falo por experiência. Como eu disse, eu nunca fui muito fã de checklist. Mas como que eu fazia minhas historias lá no início? Eu não cheguei nunca a escrever no papel, né? O Wagner, sim. Antes ele me ensinar como que fazia, né? Ele escrevia num papel desse jeito, né? Que a gente está comentando aqui. Só que ele não tinha muito um padrão, né? De como fazer a vistoria. Mas ele fez uma vistoria, escreveu no papel, depois foi digitar. Quando ele me ensinou a fazer diferente, né? A gente não tinha muita tecnologia na época ainda. Então a gente fazia, por exemplo, lá na nota do celular ou no próprio WhatsApp, naquele WhatsApp mais selfie que você cria uma conversa com você mesmo, né? Então, por exemplo, eu começava pela sala, eu colocava a porta, colocava o material, colocava todas as características da vistoria e aí eu ia para o piso, certo? Aí depois ia para a parede, enfim, ia seguindo ali. Quando eu pensava assim, eu lembro que eu pensava, poxa, essa sala aqui, ela é muito parecida com o dormitório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse texto aqui, vou criar o cômodo dormitório e vou colar todo esse texto lá, porque assim eu ganho tempo do que ter que repetir a mesma coisa. A porta do dormitório é praticamente igual à porta da sala. A diferença é que ela não tem um olho mágico e o número do condomínio. Eu pensava assim, né? Só que às vezes eu pegava um imóvel de 200 metros para fazer. Quem disse que eu lembrava que eu tinha que apagar lá no dormitório que aquela porta não tinha um olho mágico e não tinha o número do condomínio. Eu esquecia muitas vezes. Aí ficava feio, né? Porque daí tinha contestação. Às vezes não tinha, mas quando eu ia fazer a saída, eu ficava com vergonha alheia de mim mesma, né? Porque, nem alheia, né? Minha, né? Vergonha de mim mesma porque tinha feito errado. E não é profissional, não é bonito, né? E também eu dava o trabalho que eu tinha que apagar quando não era assim. Né? Às vezes eu apagava mais informação, eu perdia mais tempo apagando a informação do que escrevendo. E outras vezes parecia que se eu tivesse escrito, eu teria ganhado tempo. Então era difícil se criar um padrão. Até que quando eu entendi, ó, geralmente a porta tem esse padrão aqui. Às vezes ela é pintada de cor esmalte ou envernizada. Tem fechadura, tem dobradiça, tem maçaneta, tem soleira. E tem o batente ou vistas, que nem muita gente chama. Até eu entender isso aí demorou um bom tempo. Então, quando você faz por um aplicativo, geralmente o aplicativo já sabe como que é uma porta. Os caras que fizeram o aplicativo, eles entendem disso, eles procuram vistoriadores. Inclusive, a gente já deu assessoria para uma empresa de aplicativo de vistoria, que eles queriam saber a nossa opinião. Então, eles sabem o que é uma vistoria, quais itens precisam ter numa vistoria, quais itens uma porta tem. Então, fica mais fácil, você pega tudo prontinho, você ganha tempo. E o que não tiver ali, você escreve. E fica tudo bonitinho depois num documento, né? Então, essa também é uma desvantagem no checklist. E ele dá retrabalho, como eu comentei com vocês. Você tem que fazer a vistoria em loco,
no local, fazer os testes, depois você tem que digitar e subir foto, fazer alterações. Tem muita chance de você escrever alguma coisa errada também quando você está digitando, que você não tem já no aplicativo, porque a maioria das coisas às vezes já vem ali por escrito para você e já tem um padrão, tá? E eu não farei propaganda de aplicativos. Os nossos alunos sabem o aplicativo que a gente usa e que a gente testou vários, mas aqui eu não vou fazer porque não é o foco do vídeo, senão vai ficar muito extenso, mais do que eu já tô vendo que vai ficar, porque eu gosto de falar, né? Tá, deixa eu achar. Como é que eu faço agora aqui? Peraí. Estou compartilhando a tela. Ih, você tá me atrapalhando, sai. Wagner tá aqui me atrapalhando. Olha, eles estão vendo essa campanha no Facebook. Ah, consegui tirar. Ai, ai. Aqui, ó. Aqui. Vantagens. Agora vamos para as vantagens que eu vejo. Como é que aumenta isso? Ah, é aqui. Eu não sei mexer muito nesse aqui. Ele trocou de computador e eu não sei mexer nessas coisas. Eu sei mexer no Windows. Ai, aumentei pra vocês enxergar, porque eu não tô enxergando nada. Vantagens. Na minha opinião, as vantagens que a gente tem ali do checklist é principalmente para a vistoria de saída. Como a vistoria de entrada é uma vistoria muito extensa que você tem que fazer ela, né? Você tem que formular ela do zero. Então, eu acho uma desvantagem você usar o checklist para isso. Mas na vistoria de saída ela é mais objetiva. Porque a vistoria de saída é bem parecida, ela aparece no checklist, se você for ver. Porque você vai pegar a entrada e vai comparar com a saída. Então, você só vai ticar, vamos dizer assim, o que está correto e o que está incorreto, você vai dizer, ó, não está desse jeito, não era como estava na entrada, então tem que fazer isso. Então, eu acho que para a vistoria de saída, ok. Só que aí, ao mesmo tempo, você para e pensa, mas para que eu vou precisar de um checklist na vistoria de saída se eu vou ter a entrada para conferir, né? Então, você teria que fazer. O que eu aconselho que dá para você fazer na saída com o checklist? Você estará com a vistoria de entrada, certo? Para você não ficar conferindo item por item, é o correto, tá? Não tô falando para você não fazer assim. Mas a gente sabe quais são os itens que mais dá polêmica na vistoria de saída. Pintura é um dos itens que mais, eu acho que é o campeão. Limpeza e geralmente armários, estufamento, essas coisas assim do armário que estufa, que quebra, itens que quebram mais de forma mais fácil, espelho, essas coisas assim são o que mais dá problema na vistoria de saída. Mas limpeza também, não só do imóvel em si, mas higienização de sofá e colchão, essas coisas assim são campeãs. Se você sabe que o imóvel já tem pet, por exemplo, você já tem noção onde que você mais vai ter que olhar. Pé de mesa, pé de cama, pé de sofá, porque os bichinhos gostam de dar uma ruída, né? Então, é onde você mais vai ter que analisar. Então, ali, você poderia usar o checklist para isso. Você colocaria os itens principais que dão problema na saída, por exemplo, a pintura, limpeza, verificar a higienização dos colchões, verificar o funcionamento dos elétricos. Em vez de você ficar indo item por item, você já veria tudo isso primeiro no imóvel inteiro, já colocaria o que tem para fazer, e depois você ia conferir item por item do restante das coisas que não era pintura, não era limpeza e etc. Também acho que ele tem uma vantagem para iniciantes. Quando a gente inicia, começa a fazer vistorias, a gente tem uma dificuldade muito grande de seguir padrões, de saber por onde começar, do que colocar e o que não colocar. A gente não sabe o que é relevante e o que não é na vistoria. Então, às vezes, a gente coloca coisas que não fazem sentido. Por exemplo, colocar que um piso está funcionando, sendo que um piso não funciona porque ele está parado. E aí, uma coisa que realmente tinha que ter ali o funcionamento, a gente esquece de colocar, uma porta. A porta tem que colocar se está funcionando ou não, porque uma porta pode não funcionar. Ela tem mobilidade. Também você acaba esquecendo. Nossa, meu Deus, é batata. Até pra gente que já faz história há bastante tempo, se a gente não se concentra e não tem um método, é comum a gente esquecer. Tem gente que esquece, às vezes, de fazer uma vistoria de um tapete enorme no meio da sala, porque não segue um método. O tapete está ali, ela tá vendo, mas ela esquece, que ela não tem uma forma de iniciar uma vistoria e terminar. Então, para iniciantes, eu acho legal, porque ali já te mostra, ó, primeiro você vai fazer a porta, depois você vai fazer o piso, depois a parede, interruptor e etc. Tem uma ordem para você conferir. Tá ali os nomes das coisas para você conferir. Então fica mais fácil. Mas tem que cuidar para você não só seguir aquilo ali e acabar esquecendo. Ai, tá aqui no checklist que eu tenho que ver piso, porta, parede e teto. Aí tem outras coisas no imóvel e você passa reto. Não, você tem que conferir. Mas pelo menos essas coisas você não vai esquecer. E aí você pode ir aprimorando com o tempo, melhorando, colocando mais itens, tudo depende da sua cidade. Aqui em Curitiba tem muito imóvel mobiliado. Então, até no checklist que eu vou mostrar o modelo para vocês, eu coloquei bastante coisa de mobília. Às vezes aí na tua cidade é diferente, o pessoal aluga mais o imóvel sem mobília, só com armários.
Então, você vai mudando conforme a sua realidade, tá? Já coloquei ele aqui também para você não se perder, né? Uma vantagem. Para salvar rascunhos e salvar padrões, que é o que eu estava falando para vocês, que pode ser uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem. Por exemplo, às vezes você não tem um aplicativo, ou até você usa um aplicativo, mas o aplicativo que você usa tem que ficar toda hora escrevendo. Então, o item porta e você tem que escrever tudo sobre a porta. Ele só te dá o estado, material e o nome do item, não te dá o resto das outras informações. Aí o resto você tem que escrever. Então, você pode salvar um rascunho do item porta, por exemplo. Você sabe que a maioria das portas é de madeira. Então, você pode colocar lá, porta e batente de madeira, com pintura nova, na cor branco, tinta esmalte acetinado, sintético acetinado. Com fechadura e maçaneta marca tal, funcionando, com chave, com soleira de PVC, com 3 dobradiças, marca La Fonte. Um exemplo. Isso é um exemplo de porta. Então, geralmente as portas vão seguir esse padrão. Talvez vai mudar o material da porta, o material da fechadura, a marca, mas já é um padrão que você pode salvar que vai fazer você ganhar muito tempo, do que toda vez que você for fazer vistoria, você tem que escrever do zero uma porta. Aí você faz uma alteração ou outra. Às vezes vai chegar a porta não é pintura esmalte, mas é verniz. Entende? Então, é uma coisa que eu acho que ajuda. Ou parede, geralmente é parede de alvenaria. Então, você vai colocar lá, parede de alvenaria, cor branco neve, que é o comum, acrílico fosco, pintura nova. Já é um padrão que você salva e fica mais simples. Então, para isso, eu acho que o checklist é válido, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Essas são as vantagens e as desvantagens que eu comentei com vocês. Será que eu tô aparecendo aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô aparecendo. Ai, cadê? Vamos lá. Deixa eu voltar no checklist. Aqui. Então, vamos começar com o checklist. O checklist que a gente vai enviar para vocês é esse aqui, é uma coisa simplesinha. O que é o checklist? São os cômodos, né? Cozinha, sala, área externa, enfim. O que é esse aqui? Aqui, área de serviço. Área de serviços, etc. E aí a gente tem ali o item e as características da vistoria. O item, porta, portão, calçada, no caso da área externa. Vai ter o estado do item, vai ter o material, quantidade, cor, características do item, teste, funcionamento e marca. São as características principais que tem que ter na vistoria de entrada. Assim, você não esquece do item, porque o nome dele vai estar aqui, mas você também não esquece das características. Você não vai acabar colocando lá uma porta, você coloca tudo. A porta é a marca, aqui tem uma marca, como é que é o nome da marca? Pormad, tem uma marca de porta aqui em Curitiba. Aí você coloca lá a marca, você coloca que é uma porta, nem sempre precisa colocar quantidade, eu acho que não faz sentido pôr uma porta, né? Mas, enfim, vamos dizer que precise. Então, uma porta em bom estado, cor branca, marca Pormad, funcionando, com fechadura e etc. E aí você esquece de colocar o material. Não vai ter esse risco, porque já vai estar aqui. Essa é uma vantagem do checklist. Então, o que eu estou falando para vocês é como vocês podem usar. Embora não é uma ferramenta que eu use. Eu não uso com frequência, eu uso mais para saída ou para fazer uma vistoria prévia. Mas vistoria de entrada eu já uso o aplicativo. Mas se você quer começar agora a trabalhar com vistoria, você não tem dinheiro para aplicativo, ou você quer começar de forma mais assim tradicional, mais raiz, para você primeiro pegar o jeito e depois partir para um aplicativo, também dá. Eu começaria com aplicativo. Mas se vocês querem um modelo, eu vou mandar para vocês e orientar vocês como usarem, tá? Então, vamos começar pela área externa. Então, você chegou no imóvel, você vai fazer... O primeiro item que você vai fazer, por exemplo, numa casa, é a área externa, que pode ser a fachada, pode ser a área de fundos. Essa área externa, você pode usar esse esqueleto que está aqui para todas as áreas externas que tiver. Às vezes, você tem uma casa que tem 4 áreas externas. Tem na frente, tem dos lados, atrás, tem uma área de churrasqueira, que também não deixa de ser externa. Aí, você só vai adaptar para a realidade do imóvel que você for fazer. Então, a área externa tá ali, ó, porta, batente. Tem gente que chama batente de vistas e forras e vistas ou esquadrias. Eu chamo de batente e guarnição, tá? Aqui eu só resumi para ficar mais simples. Fechadura, maçaneta, soleira, dobradiças. Esses são os itens que tem a porta. Alguns itens têm subitens. A porta é um exemplo. Ela tem porta, batente, fechadura, maçaneta, soleira e dobradiça. O piso tem o piso e o rodapé, às vezes o ralo. Então, o que eu faço? Eu agrupo tudo junto. Mesmo que eu tenha deixado aqui o piso e o rodapé separado, geralmente eu faço junto, tá? Muro, por exemplo. O muro, geralmente, eu já coloco junto algum muro diferente. Tem um muro que é de alvenaria com textura e um muro que é de alvenaria com a pintura lisa. Então, eu coloco, por exemplo, muro de alvenaria com textura cor palha com parte do muro de alvenaria com pintura lisa cor branco neve. Um exemplo. Eu agrupo, eu não coloco separado, que eu acho que fica mais simples. E no muro eu já coloco se tiver aquelas cercas de ferro, sabe aquelas cercas tipo palito, pontudinha, assim? Coloco lá que o muro é de alvenaria e uma parte dele é com cerca de ferro, pintura nova ou pintura descascada, com danos, enfim.
E se tiver cerca elétrica, eu já cito também. Eu não recomendo testar em cerca elétrica, tá? Uma vez eu vi uma pessoa falando para você testar uma cerca elétrica, eu não recomendo. A pessoa falou para jogar itens na cerca elétrica para ver se estava funcionando. Não teste em cerca elétrica. Não teste. Só isso que eu digo. Coloca só a cerca elétrica, não precisa nem colocar que não foi testada, só põe que tem uma cerca elétrica. Funcionamento, você comunica à imobiliária que você não faz testes e ela tem que se encarregar lá de ver como que vai provar que está funcionando, uma manutenção, um vídeo, enfim. E você que é imobiliária, saiba que você tem que se encarregar do teste junto com o proprietário, que a gente não vai testar, colocando o dedo lá, por exemplo. O próximo item na área externa é o portão. O portão geralmente também tem subitens, que é o motor, fechadura, trinco. Aí você tem que estar atento como que está o estado do portão. Muitas vezes tem itens que tem o estado do item e ele tem pintura. Você pode colocar assim na vistoria. Ó, o portão está em bom estado, porém a pintura não está. Tá com descascados. Mas o portão está em bom estado, porque ele está funcionando, porque não está travando. Tem um descascadinho ou outro na pintura, mas ele está em bom estado. A pintura não é nova, mas o portão está em bom estado. Dá para fazer assim, ó. Você pode abrir um subitem de pintura para o portão. Fica a teu critério. Eu acho que fica muito grande e fica meio confuso, né? Muito extenso, mas vocês que decidem. Aí, só uma atenção no portão. Nem sempre, como eu falei para vocês, no checklist você vai ter todos os itens prontos. Então, às vezes, você vai ter que escrever muito no checklist. Portão é um item, porque o portão você vai ter a corrediça, que pode estar enroscando embaixo, o trilho, o motor pode estar sem a chavezinha, pode estar enferrujado, pode não estar funcionando, a fechadura pode estar enroscando. Então, são itens que, às vezes, não tem aqui no checklist um modelo pronto desses danos, coisa que no aplicativo geralmente tem. Então, aqui você vai ter que escrever bastante, tá? Então, ali no portão você vai colocar, por exemplo, em bom estado, o material dele é ferro, tem um portão, cor prata, tá? Características do item. Aqui você vai colocar que ele tem trilhos e corrediças em ordem, correndo bem. Foi testado? Sim, tá funcionando. Aí a marca. Aí nas características do item também você vai colocar que ele tem um motor, e que esse motor tá funcionando. Características próprias do item, tá? Coisa que você não vai ter na calçada, por exemplo. Calçada não tem muita característica. É calçada lá de pedra miracema, não sei se é paver ou paver. É P-A-V-R. Eu não sei como é que é a pronúncia. Enfim. Piso e rodapé. Piso geralmente tem o mesmo rodapé. Então, por exemplo, se o piso é de cerâmica, você já pode colocar piso e rodapé de cerâmica. Aí, se tiver um ralo, você coloca com ralo de plástico, marca Tigre, por exemplo. Interruptor e tomada também. Aí aqui entra naquela questão do interruptor e tomada, se você vai fazer testes dele ou não, e se vai colocar a voltagem ou não. Caso você coloque, você pode pôr aqui, ó, no teste de funcionamento, né, que foi testado, e a voltagem é 110 de todas as tomadas. Ou todas as tomadas 110, mais uma é 220. Aí você sinaliza onde fica essa tomada. Nem sempre é bom colocar marca no interruptor, porque às vezes o pessoal vai trocando, e cada interruptor tem uma marca. Então, fica a teu critério, tá? Paredes também entra naquilo que eu falei. A parede pode estar em bom estado, mas a pintura pode não ser nova. Ou a pintura pode estar nova, mas as quinas podem ter lascados. Enfim, gente, aqui ó, tem todos os itens que geralmente tem na área externa. Pode ser que tenha mais coisas aqui, ó. Entendeu? E pode ser que tenha coisas que não tem na vistoria. Daí você não preenche, tá? Então, na área externa é isso. Na sala, vocês vão perceber que vai começar a repetir os itens, porque todo imóvel tem porta, todo imóvel tem piso, todo imóvel tem interruptor, todo imóvel tem parede, todo imóvel tem teto. Todos os imóveis têm isso. Por isso que eu recomendo você começar por isso, porque também são os itens que mais dão problema, os itens estruturais, porque eles têm pintura, tá? Depois do teto tem as luminárias. Aí as luminárias você tem que ver quantas lâmpadas tem, colocar bonitinho aqui a quantidade de luminárias, dá para colocar a quantidade de lâmpadas também. Tem item que eu não vejo necessidade de colocar cor. Luminária é uma dessas coisas, porque luminária às vezes vai de PVC, cor branco. Eu não vejo necessidade, porque na foto já vai aparecer, mas fica a teu critério. A não ser que seja uma coisa diferente. Às vezes tem uma luminária que a cor dela é amarelo. Aí você coloca, né? Ou, por exemplo, um interruptor. Não vejo necessidade de colocar cor, salvo quando é um prateado preto, que é diferente do padrão. Entende? Agora, pintura, você tem que colocar cor, tá?
Aí aqui já na sala e nos demais itens internos, você já vai ver que tem mobília, né? Então tem ali as cadeiras, aqui você vai colocar as quantidades de cadeiras que tem, são 4 cadeiras, 3 cadeiras, vai colocar o estado dela, vai colocar o material. Características da cadeira, geralmente, ela tem o assento e o encosto estofado, geralmente coloca naquela parte estofada, tem uma espuminha, tá limpa. É bom você... Tudo que tem estofado, eu sempre recomendo colocar se tem limpeza ou não, tá? Aproveitem essa aula também para dar uma revisada. Às vezes você já faz vistoria e tem coisas que eu vou falar para você que geralmente eu coloco na vistoria que pode te ajudar, que você não colocava e que pode dar problema. Antes eu não colocava limpeza de colchão e de sofá. Nunca tinha parado para pensar nisso. Para mim o imóvel limpo era limpo, né? Só que nem sempre, às vezes o imóvel pode estar limpo, mas não foi higienizado o colchão e o sofá. E às vezes a pessoa tinha um pet, dormia com o pet, às vezes ele fez xixi, às vezes com cheiro de pelo lá, enfim, né? Ou o cheiro da pessoa mesmo, que não tomava banho, né? Às vezes acontece. Então, tem que colocar se tá limpo ou não, se tá higienizado ou não, né? E se tiver o comprovante, você coloca da higienização. Eu sempre tiro foto quando foi higienizado do comprovante para provar que realmente foi limpo, tá? Então, cadeira, geralmente eu coloco sofá. Cadeira, geralmente também tem que olhar os pés para ver se não tem aquela esquina lascada. Marca, sofá, a gente sempre tenta achar marca. Geralmente fica na parte de trás de uma etiqueta, porque tem sofá que é da Tokstok, tem sofá que é da Erval, do Manesa, que é a marca de colchão, é Mannes. Manesa, assim. É mais carinho esse aqui, tá bom? Aí, quando você for para rack, armário, sempre verificar se nas características do item, o que é próprio do armário. Geralmente ele é embutido, né? Ele tem um revestimento, que pode ser fórmica, pode ser pintura e esmalte, pode ser adesivado, envelopado, N coisas, né? Então você tem que sempre ficar atento às características do item. Televisão, por exemplo, qual é a característica que só a televisão tem? Polegadas. Se você conseguir ver quantas polegadas são, é bom. Você pega a fita métrica, geralmente tem lá os centímetros e tem as polegadas. Lembrando que televisão você não mede ela. Temos a televisão aqui. Você não mede ela de horizontal nem de vertical. Você mede ela de forma transversal. Se você medir de assim, as polegadas não dão certo, tá? Polegadas é medido assim, de forma transversal. Fica a dica para vocês também. Decoração, também gosto de fazer. Decoração é uma coisa que tem que fazer. Inclusive, tem que cobrar mais caro quando faz decoração, porque dá muito trabalho. Ah, tem vaso de flor. É muito comum aqui em Curitiba, o pessoal coloca muita decoração. Vasinho de flor, aqueles aromatizador com umas varetinhas. Estatueta, não sei se é isso que fala, esculturazinha assim, tipo de cunho religioso, também tem que colocar, tá? Ver se não tá lascado, isso é bem comum. Às vezes você vira de ponta cabeça assim a decoração e você vê o valor. Eu até tiro foto do valor, pra pessoa pensar 2 vezes antes de quebrar. Esses dias peguei uma decoração que era tipo uma estatuazinha de uma puma. Puma? Qual que é o símbolo da puma? É aquele bicho lá do símbolo da puma, daquele tênis. Era R$ 700 um vasinho daquele lá. Imagina. Cozinha. Cozinha de volta vai ter os mesmos itens estruturais, porta, piso, interruptor, tomada, luminária. Janela também, que eu não comentei no outro, né? A janela, vocês têm que sempre cuidar, porque às vezes vocês vão pegar itens que eles têm 2 tipos de materiais. Por exemplo, a janela, ela tem esquadrias de alumínio, mas ela tem as partes de correr de vidro. Então, você tem que deixar isso bem claro na hora que você for digitar. Agora vocês entendem por que o aplicativo é melhor, porque é muitas coisas para você colocar. E o aplicativo já deixa tudo bonitinho, prontinho, sem erro de digitação para você, né? Então, a mesma coisa a janela. Aqui, quando você for colocar as características do item da janela, não só da janela, mas do armário também, às vezes pode acontecer, você tem que colocar a forma aqui de abertura. Por exemplo, tem janela que é maxillar, basculante, janela tipo pivotante, assim, que é aquelas janela grandona, que elas são pivotante não, tipo camarão, sanfonada, tem vários nomes que o pessoal chama. De correr, qual mais que é a outra? Guilhotina. Guilhotina é um tipo de janela também. Enfim, ou com aqueles fechos cremona, que é bem antigo, também tem. Então, aqui você vai colocar a forma de abertura dessa janela, tá? Se tiver marca, também coloca. Às vezes tem a marca do vidro, é bom colocar. O que mais que tem de diferente aqui? Cortina também é um item que é bom vocês colocarem limpeza. Às vezes a cortina tá limpa, mas lá na parte inferior da cortina tá sujo. Porque é aquelas cortinas que é do teto ao piso, fica arrastando no chão e fica sujo, sabe? Mesmo que você limpe, não sai. Também tem que colocar nas características do item. E danos, né? Aqui eu não coloquei, eu até abriria aqui, ó, nas características do item, se podem colocar também um outro chamado danos. É uma ideia. Que mais?
Esse interfone e quadro disjuntor eu repeti várias vezes, porque às vezes eles estão na área de serviço, às vezes está na cozinha, às vezes está na sala, às vezes está no corredor. E os armários, né? Geralmente na cozinha tem mais de um armário. Tem o armário da pia, tem o armário da parte de cima. Você pode chamar de armário 1, armário 2, ou para se localizar, armário da pia, armário balcão, armário superior. Não recomendo vocês agruparem armários. Muitas vezes eu vejo isso. Tem lá uma parede, aqui tem a pia, armário embaixo da pia, aí tem um depurador. Aí do lado do depurador tem um armário de 2 portas, aí tem o depurador. Aí tem um espaço. Nitidamente dá para ver que são 2 armários separados. Tem um armário aqui do lado do depurador e tem um armário aqui. Muitos vistoriadores ou muitas imobiliárias, quando vão fazer a vistoria, juntam esses 2 armários como se fossem um só. Eu não gosto. Por quê? Porque provavelmente o armário que está bem colado do lado do depurador vai ter muitos danos de gordura e manchas que o outro não vai ter. Aí você tem que ficar explicando. Por exemplo, é um armário aqui de 2 portas e outro aqui de 4. Aí você coloca assim, armário de 6 portas, junta os 2. Sendo que o armário que tem 2 portas do lado tal tá cheio de mancha de gordura e não sei o que, e vai escrevendo. E o outro armário não tem. Aí fica uma coisa meio ambígua, que faz até o inquilino entender que o outro armário tá daquele jeito e ele se sente no direito de danificar, às vezes, aquele armário e falar que já tava assim. Aí você não tem foto, porque faz com checklist, perdeu lá o upload das fotos na nuvem e dá um problemão. Então faça separado porque fica até mais bonito de ler. Já leram um contrato de banco? Tem lá. Considerações gerais, qualificação das partes, da forma de pagamento, é tudo separadinho por título para ficar mais fácil para ler. Mesma coisa a vistoria, tem que ser fácil de ser entendida, sabe? E não dá nenhuma chance para o pessoal interpretar de outra forma. Aí você vai ter a pia, por exemplo, a pia eu também gosto de agrupar os itens, então eu coloco a pia, que é o tampo lá, por exemplo, de granito, aí coloco já junto a cuba, a torneira, o sifão e o ralo. Ó, vou dar um exemplo para vocês como que ficaria esse item aqui, ó, para vocês verem como dá trabalhinho às vezes quando é esses itens agrupados. A pia, vou colocar, ó, estado bom. Aí aqui, material, tampo em granito com cuba de aço, inox, torneira, metal cromado, sifão plástico, ralo metálico. Ficaria assim. Aí, qual que é a quantidade? Que não precisa quantidade. Cor também não precisa. Por que não precisa? Porque você é expert em granito para colocar? Porque granito não é branco preto, é branco Dallas. Precisa de nome esquisito aí, que nem eu sei. Então, não coloca a cor, não. Características do item. Daí aqui você tem que colocar, por exemplo, tampo embutido, colado, sobreposto, embutido, cuba embutida, torneira sobreposta na pia, monocomando, um exemplo, monocomando, o que mais que a torneira tem? Bica alta. Só. Aí, o que é o resto? Testes e funcionamentos. Aqui você colocaria... A pia não funciona, mas torneira tem funcionamento. Então, torneira com aquecimento funcionando. Um exemplo, tela quente e fria. São exemplos aqui, tá? Porque do jeito que eu faço é bem mais simples, mas porque eu já tô tendo dificuldade para fazer um checklist, porque eu não gosto de checklist, né? Mas até que dá para fazer, aquilo que eu falei, para iniciar dá. Torneira com aquecimento funcionando, sifão sem vazamento. Eu não gosto de colocar quando as coisas não têm dano, por exemplo, sifão sem vazamento. Ou tudo eu colocar que não tem danos, eu não gosto, mas tem coisas que, como dão problema, são coisas que mais sempre dão problema naquele item ali, geralmente eu gosto de colocar que está em bom estado. Por exemplo, sifão é um item que eu gosto de colocar que está sem vazamento. Embora eu não fosse obrigada a citar, porque se tivesse com dano eu citaria. Se eu não citei, presume-se que não tem, mas eu gosto de colocar que é sem vazamento para mostrar que foi testado e tudo mais, e tirar foto e tal. Espelho também, eu sempre coloco que está sem danos, porque muitas vezes o pessoal fala, mas você pode não ter visto. Então eu já coloco no texto para a pessoa ver que estava sem danos e ela já ficar, será que está mesmo? Vou conferir. Prefiro que ela confira mesmo. E a marca? Aí aqui a marca, como são 3 itens, você pode pôr torneira,
marca Docol, Cuba, marca Tecno Cuba, e só, né? Porque o resto não precisa de marca. Aqui foi um exemplo. Esse aqui que são itens que tem subitens, tá? É que eu faço a vistoria assim, a pia, eu coloco todos esses itens. Se eu usasse checklist, ia ficar meio confuso. Então, vamos dizer que eu não quisesse fazer no checklist assim, quisesse fazer separadinho. Então, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu fosse fazer o depurador. Ia colocar que tá em bom estado. Depurador, assim, também, o material geralmente eu não coloco, mas geralmente ele é inox, tá? Ou metal. Mas quando for inox, eu sempre recomendo colocar, porque ele é mais caro que o metal. Sempre é bom colocar material, tá, gente? Eu não tô falando pra vocês não colocarem, mas é que tem itens, por exemplo, geladeira. Existe geladeira de plástico? Existe geladeira de ferro? Não. Geladeira ou é metal ou é inox. Então, quando eu não cito, é porque ela é metal, é aquelas brancas. Quando eu vejo que ela é prateadinha e tal, eu coloco que é inox, porque eu sei que é mais caro. Agora, torneira eu coloco, porque torneira pode ser de PVC, pode ser de metal cromado, pode ser de silicone, pode ser de inox, pode ser de N coisas. Cuba também. Cuba pode ser de louça, pode ser de aço inox, já vi cuba de vidro, de plástico, de polipropileno, de resina, enfim. Então, esses itens eu sempre coloco material. Quando tem muita diversidade de item, tem que colocar material. Mas quando é algo mais simples, sabe? Por exemplo, micro-ondas. Não faz sentido ficar colocando que o micro-ondas é de metal. Todo micro-ondas é de metal ou inox. Você não vai achar um micro-ondas de plástico. Vocês entendem o que eu tô falando. Mas se quiser, pode colocar também, não é errado. Vocês que vê. Inox, marca dele, a marca aqui, a quantidade também não precisa. A cor, não sei se sabem, é prateada, porque é inox, prata. Aí aqui, características do item, ó. Então, aqui no depurador, a gente colocaria assim, voltagem 110, com painel acionador, que é os botãozinhos, né? Painel acionador, com filtros limpos ou engordurados, vai depender de como tiver, com lâmpada, que geralmente eles têm uma lâmpadazinha, lâmpada funcionando. Aí, às vezes, eles estão fixos na parede. Ou embutido no armário. Parede ou embutidos no armário. Embutido no armário. E aqui, testes e funcionamento. Funcionando. Marca. Deixa. Entenderam, né? Então, esse é um exemplo. Se fosse, vamos dizer que eu fosse fazer a torneira aqui separada, tudo isso aqui separado, daí eu ia colocar a pia, que ela é de granito, em bom estado, ver se não tinha lascado. Vamos dizer que eu tivesse um lascado na quina, colocaria que estava com um lascado na quina. Não precisa colocar marca, pia, acredito que seria isso. Cuba de aço inox, embutida, com ralo metálico funcionando. Cuba, para mim, tem que colocar o ralo junto. Marca Tecnocuba, podia ser marca Tramontina, podia ser Frank, ok. Sifão de plástico funcionando sem vazamento, ou de PVC funcionando sem vazamento. Torneira de metal cromado, sendo sobrebancada da pia, com 2 misturadores, água quente e frio, com flexível sem vazamento, marca Docol. Exemplo, tá? Isso é um exemplo de como ficaria. Enfim, aí aqui você vai ter todos os outros itens de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, micro-ondas, filtro, e você vai fazer igual eu fiz aqui o depurador. Micro-ondas, geladeira, eletrodomésticos, é mais do que obrigatório marca. Tudo que você puder colocar marca, que você vê que tem marca, você coloca, mas eletrodomésticos é obrigatório. E modelo também, se tiver um modelo, coloca. Tira a foto da etiqueta também, é sempre bom ter, que ele tem a capacidade, por exemplo, da geladeira, quantos litros que ela é, e etc. Filtro de água é uma coisa nas características do item que você tem que ver se ele está com a revisão em dia, se o filtro está limpo. Aí, aqui você vê para que você precisa da quantidade. Quando você chega, por exemplo, aqui nos utensílios, talheres, por exemplo, você vai ter que colocar ali quantas colheres tem, quantos garfos tem, quantas facas tem. Então, nessa hora é importante a quantidade. Marca também é bom colocar. Nas características você pode colocar se o cabo de plástico não está derretido, que às vezes acontece, né? Tem gente que acha que não precisa fazer utensílios, né? Cada um acha que segue o que acha melhor. Mas é que utensílios, geralmente, quando você aluga um imóvel com utensílios, ele é mais caro, né? Então, ele agrega valor ao imóvel. Logo, você tem que resguardar esse patrimônio, porque o proprietário investiu, né, naquele imóvel. Então, eu recomendo que seja feito, que se você não fizer, você não vai poder cobrar depois.
Você não cobra nada que não tiver na vistoria. Se não tiver na vistoria, esqueça. A área de serviços aqui na cozinha eu coloquei máquina de lavar e tanque, que às vezes tem cozinha que é conjugada, né, com a área de serviços. Mas se a área de serviços for separada, tá aqui também tudo que precisa. Máquina de lavar, às vezes tem tábua de passar roupa, ferro de passar roupa. Aí a gente vai pro dormitório, vai ter as mesmas coisas estruturais, né? Até a luminária, janela, cortina, tapete. Aí você tem cama, colchão. A cama pode ser box, a cama pode ser aquelas box baú que você abre, tem um baú. Sempre olhar se está funcionando os amortecedores. Aí você vai escrever aqui nas características do item. Cama, box, com pés de madeira, funcionando. Cama é uma coisa que geralmente eu não coloco material porque é de madeira, né? Mas eu não sei que tipo de madeira que é. Mas você pode pôr cama box de madeira, com revestimento em tecido, limpa ou suja, com manchas ao redor do tecido revestidor, pés de madeira, com funcionamento baú. Daí você abre o baú e mostra que tá funcionando, as fotinhos. Aí você pode agrupar o colchão, se quiser ou não, colocar a marca da cama. Aí coloca o colchão, ele pode ser de molas, que são características do item. Ele mola pocket, mola ensacada, mola não sei o quê. Aí você lê na etiqueta do colchão. Marca, tem que colocar, ver se ele tá higienizado, ver se não tem mancha, se não tem rasgo. Cabeceira, geralmente, ela pode ser embutida e planejada. Então, você coloca lá, cabeceira, um exemplo de MDF, sendo embutida e planejada, com revestimento em fórmica, cor marrom. Eu gosto de colocar cor nos armários, porque dependendo, às vezes é mais caro, dependendo da cor, sabe? Fórmica é mais difícil de fabricar. Aí a gente tem os armarinhos de canto, que são os criados mudos, né? Que eu não uso o termo criado mudo, mas eu uso armário de canto. Também, mesma coisa. Aí você tem gaveta, você vai colocar ali nas características do item. Por exemplo, armários têm características próprias. Eles têm itens, por exemplo, como gavetas, portas. Você não vai ver porta num colchão. Mas você vê, às vezes, numa cama. Tem cama que tem gaveta. Ou até portinha pequenininha. Que mais? Cadeira de escritório, ver se está funcionando a parte giratória dela, a parte de regulagem de altura, aí você coloca tudo nas características do item. Então, todos os itens você vai colocar o estado, o material, quando for necessário, a quantidade, cor também, quando vocês verem que é relevante, características do item. Amor, meu celular tá tocando, vê ali para mim. Testes e funcionamento, a marca. Só um pouquinho, gente. Wagner. Oi. Meu celular tá tocando. Vê ali, por favor. Vê se não é minha mãe. É que minha mãe me liga às vezes, pessoal. Aí eu fico preocupada com ela. Eles estão ouvindo aqui que eu tô falando com você. Aí no quarto, às vezes, você tem decoração, né? Tem vasinho de planta, tem quadrinho pequenininho, tem aqueles aromatizadores de ar. Tudo isso aí você vai colocando também e a quantidade. Você pode, por exemplo, se tiver mais de um enfeite, cada um diferente, você pode colocar assim, enfeite 1, enfeite 2, enfeite 3, e você vai citando o que é esse enfeite, né? Roupa de cama também. Aí no roupa de cama você pode ter cobertor, pode ter colcha, pode ter almofada, pode ter fronha, pode ter travesseiro. Aí você vai ter que ir separando esses itens. Não dá para colocar tudo num só, a não ser que seja novo. Ou se você quiser, né? Mas você viu como vai dando trabalho quando é checklist no manual, né? Quando não é por aplicativo. Imagina você ter que tirar foto de tudo isso aqui, separar e depois subir numa nuvem ainda, né? Se perde, né? Não é legal. Banheiro também, mesma coisa. Uma exceção que no banheiro você vai ter acessórios, né? De banheiro, por exemplo. Porta-toalha, porta-papel higiênico, como você tem que conferir se o material é plástico cromado ou metal cromado. Você vai ter prateleiras de vidro que você tem que sempre olhar se não tem lascados e colocar ali nas características dos itens. Espelho, mesma coisa, não tem oxidação. A pia também a gente já falou, armário também. Armário, vê se as dobradiças não estão com ferrugem, que geralmente no banheiro tem ferrugem, né? Por causa da umidade. Ou estufamento, né? Lixeira. Aí o vaso sanitário. Às vezes o vaso sanitário não vai ter caixa acoplada, vai ser aquelas descargas, sabe? Que é separadinho, de cordinha. Ou vai ser aquelas válvulas sanitárias. Aí você tem que colocar nas características do item. Ó, o vaso sanitário, ele tem uma caixa acoplada funcionando, ou ele tem uma válvula, marca tal, funcionando. O assento, às vezes, é de plástico, às vezes é de MDF. Aqui, ducha ou chuveiro. Geralmente eu chamo de ducha quando o aquecimento é gás e chuveiro quando o aquecimento é elétrico. Também é importante colocar nas características do item a forma de funcionamento, né? Se esse chuveiro ele funciona a gás, se ele funciona de forma elétrica. Se tem chuveirinho, né?
decoração e tal. E sacada? Sacada, às vezes tem aquela cortina de vidro. O Wagner fez recentemente um vídeo ali num Shorts do YouTube falando sobre como testar a cortina de vidro. Eu recomendo que vocês deem uma olhada para eu não precisar explicar aqui. Mas abram tudo, façam ela correr, aquelas corrediças dela, né? As rodanas, né? Vejam se não está enroscando. Coloca que está em ordem as rodanas. Quantas partes são de correr, quantas partes são fixas, porque daí já é uma característica própria do item, né? Aí tem a mureta ou guarda-corpo, cada um chama de uma forma. Geralmente o guarda-corpo pode ser de alvenaria, pode ser de metal, pode ser de alumínio, tem que ver a pintura. E mais uma vez colocar nas características do item. Às vezes essa pintura pode estar com descascados, pode estar frouxo, né? Esse não tem funcionamento, tá, gente? Itens estruturais não vão ter funcionamento. Parede, teto, piso, guarda-corpo, igual eu tô falando, não tem. Às vezes tem cadeira, né? Ah, tela de proteção é uma questão, tá? Vocês têm que sempre colocar ali na vistoria como que tá a tela de proteção? Sim. Mas tela de proteção tem validade. Às vezes é bom você alinhar com a sua imobiliária, ou você que é imobiliária alinhar com o proprietário e o locatário, que a tela de proteção tem validade, tá? Então, às vezes, a tela de proteção já tá bem usadinha. Só que visualmente você não vê. Porque você não vai ficar puxando a tela de proteção para ver se ela tá rasgando ou não. Às vezes você não tem nem muito acesso a ela. Tem que tomar cuidado com a tela de proteção. Coloca ali qual que é o material, se está em bom estado ou não, e segue. Aí a imobiliária e o proprietário que tem que verificar quando que foi colocado, se está com a validade em dia. Eu recomendo não ter tela de proteção, sabe? O proprietário alugar sem tela de proteção para não ter essa dor de cabeça. Mas aí fica com vocês. Que ele não quer tela de proteção, ele coloca, ele tira. Nunca deixar no imóvel. Aí umas dicas para vocês, gente. Quando vocês forem fazer o checklist e vistoria, vocês têm que imaginar como se você estivesse em casa naquela vistoria. O que o locatário vai fazer quando ele pegar esse imóvel? Ele vai andar sobre o imóvel, porque ele está morando ali, ele vai abrir as janelas e fechar. Se ele for mobiliado, ele vai sentar nas cadeiras, ele vai deitar na cama. Você não precisa deitar na cama, mas senta na cama para ver se não tá bambo uma perna lá da cama. Ele vai testar o chuveiro, porque ele vai usar o chuveiro, então ele precisa ver se está esquentando. Ele vai abrir todas as torneiras, todos os armários. Imagine que você está usando esse imóvel, então por isso que você tem que fazer os testes. Que quando o locatário for usar, ele vai saber se tem um dano ou não. E você tem que ter se precavido e escrito na vistoria como que estava isso, não estourar na mão dele o problema. Nós estamos falando, lógico, de vícios aparentes, do que você consegue ver. A gente não está falando de vícios ocultos que você não consegue ver com os olhos. Não estou falando de você olhar através de uma parede ou embaixo de um piso, não. Estou falando para você olhar coisas aparentes. Então, a vistoria é isso, é você ir até o imóvel e testar, como se aquele imóvel estivesse sendo habitado ali. Você está morando ali e você quer ver se está tudo em ordem. Porque é isso que é a vistoria. Nada mais que você fazer uma descrição de como o imóvel está. Fazendo testes, verificando a olho nu, encostando e etc. Seja detalhista, procure por defeitos, por avarias, anote tudo e tenta não ser muito genérico ou simplista, que é um problema que eu comentei com vocês no checklist. A vistoria é muito detalhada, então o checklist, às vezes, você fica meio preso àquele padrão ali e cansa ter que ficar escrevendo, cansa a cabeça, sabe? Então, quando você tem um aplicativo, ele já está prontinho. Você termina ali e acabou a vistoria. Você não precisa ficar em casa editando mais coisas, né? Que é a forma correta fazer ali na hora. Então, não ser simplista ou genérico, eu digo assim, às vezes o piso está em bom estado, mas ele tem alguns lascados, é um ou outro. E você coloca que o piso está com lascados. Você não diz quantas peças estão com lascados. E aí você tem lá, um exemplo, 50 cerâmicas nesse piso, e você fala que o piso está com lascados. O locatário pode muito bem chegar no final da locação e falar, esse piso estava todo lascado, porque na vistoria fala isso. E é difícil você provar na foto um lascadinho, né? Você geralmente não vai ficar tirando foto de cada cerâmica, de cada quadradinho. Então, cite, são 5 cerâmicas que estão com lascado, são 6 cerâmicas. Quando não conseguir ver embaixo de algum móvel, tudo bem. Mas o que você conseguir ver, você coloca. Porque se você for muito genérico, você vai acabar dando armas, vamos dizer, para o locatário entregar pior, entende? Com todo respeito aos locatários, mas a gente sabe que acontece. E às vezes nem é culpa do locatário. Quem que vai lembrar como que o imóvel estava 3, 4 anos atrás? Às vezes nem ele sabe que ele danificou. Então, lógico, ele vai se defender, vai falar, o piso estava com lascados. Ele não lembra, ele não sabe, na cabeça dele ele acha que estava assim. Então, tem que ser bem específico. E até para ficar mais fácil na saída também, né? Para a pessoa saber onde que era o dano, né? Para ela saber onde ela deve conferir, né? Tirem fotos de todos os ângulos. E uma recomendação,
foto mostrando os defeitos, mas também foto do item inteiro. Não adianta você tirar foto só do defeito. Por quê? Porque às vezes pode ter passado alguma coisa desapercebida e você não tem foto inteira, por exemplo, de uma mesa inteira. Você vai lá e tira a foto da mesa e você tira só dos pés que estão com lascados. Você não tira do tampo. Quando chega no final da locação, aquele tampo está todo riscado. Por mais que o locatário não tenha contestado e você não tenha citado que tem um defeito, pode ter passado desapercebido por você e o locatário pode não ter contestado. Mas de alguma forma ele consegue provar, ou ele fala que já estava assim, e a imobiliária, sei lá, tem uma foto antiga e ela vê que realmente estava com riscos naquele tampo. Poxa, fica muito chato para você, sabe? Ó, ele não viu, poxa, ele não tirou foto. Se tivesse a foto, a gente tirava a dúvida. Porque a gente sabe que acontece de passar, né? Alguma coisa na vistoria. Então, tire foto de tudo. Não só dos defeitos, mas uma foto ampla que pegue o item por inteiro, para que você consiga ver se passar alguma coisa desapercebida, tá naquela foto ali. E até pro lado oposto, tipo, o locatário querer dizer, ah, mas já tava assim. Não, mas olha aqui, ó. Além da vistoria não citar que não tinha esse defeito, olha essa foto. Você tá vendo como estava em bom estado e não tinha esse lascado aqui, um exemplo? Então, as fotos às vezes salvam a gente também. E esse checklist, ele não é uma forma ou uma receita pronta. Então, ele vai servir para você ter um norte, uma ideia de onde começar, para não esquecer de itens, o que é relevante, o que não é colocar em cada item. É para isso. Mas não é para você ficar apegado a ele e achar que a vistoria é só isso aqui. Ah, a vistoria é só eu colocar o estado, características do item, só. Não, você tem que colocar. E até porque realmente a vistoria é isso aqui, só que cada item vai ter a sua característica. Por exemplo, o armário tem uma forma de funcionamento, a porta tem outro. Armário não tem fechadura, geralmente, porta tem. Então, cada item, ele é singular, ele tem as suas qualidades, ele tem as suas características. Então, você vai ter que ter essa percepção na hora que você estiver fazendo a vistoria. Então, não se apegue ao checklist, você tem ele como um norte por onde começar. Mas você tem que ter o seu padrão, o seu método, a sua padronização para a sua vistoria ser excelente e parar de ter dor de cabeça aí na sua imobiliária. Ou você que faz vistoria parar de ter contestação da imobiliária e do locatário. Tá bom, gente? Eu vou deixar para vocês, então, o linkzinho, né, com esse checklist. Usem ele. Podem compartilhar, mas eu gostaria que vocês compartilhassem o vídeo, porque não adianta a pessoa ter um checklist se ela não tiver essa explicação, certo? Deixe nos comentários o e-mail de vocês. E mais um recado, né, gente? Que é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes você não gosta de checklist, assim como eu, então tudo bem, não precisa assistir o vídeo ou, né, ou ficar criticando. Ou você não gosta de mim, eu não quero saber, então, por favor, vai embora daqui, né? Porque tem gente que gosta de ficar falando mal dos vídeos da gente. Você não concorda com alguma coisa, é seu direito, mas não há necessidade de você vir aqui destilar ódio nos comentários, tá bom? Então, se você tiver uma crítica construtiva, do tipo, ah, podia fazer assim, podia fazer assado, dar sugestões, tudo bem. Mas se você quer ficar reclamando, não faça isso, não perca o seu tempo, porque eu vou excluir o seu comentário, porque eu não tenho paciência com essas coisas. Não fiquem zangados comigo, eu sei que eu falo assim, mas é que tem gente que, às vezes, acordam com a pá virada e querem descontar na gente. Tá bom, gente? Então, vou deixar para vocês aí o linkzinho. Continue no nosso canal, que a gente sempre tem... Ai, cadê vocês? Deixa eu achar vocês aqui. A gente sempre tem conteúdos gratuitos. Inclusive, interromper compartilhamento. Interromper. Inclusive, a gente tem feito bastante conteúdo nos shorts de testes que a gente está fazendo, de problemas que aparecem no imóvel. É bom vocês darem uma olhadinha para vocês já saberem como agir em algumas situações, tá? A gente tem direto vídeos aqui de como fazer vistoria, dicas que a gente dá. E para você que não é nosso aluno ainda, a gente tá com as inscrições abertas do curso básico ali que a gente tem de vistoria de entrada, que é perfeito para quem tá aqui querendo um checklist porque quer começar a fazer vistoria ou tem tido problemas na sua vistoria, vê que não sabe fazer como deveria a vistoria ainda, não é tão profissional quanto deveria a sua vistoria na sua imobiliária ou você que presta serviços. A gente tem um curso básico bem rápido assim, né? São poucas horas de conteúdo, mas é um conteúdo mais certeiro, né? Que a gente vai ensinar você a fazer uma boa vistoria de entrada. Mas eu creio que com esse checklist, com essas dicas, você já vai conseguir boas vistorias aí. Mas nesse curso, o valor baixíssimo, né? É para você poder se aprofundar, poder oferecer um serviço melhor para o seu cliente, você que é corretor, você que é imobiliária, ou você que é vistoriador. Então, fiquem aí com o checklist e até mais. Tchau, tchau.